Amém. Saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Os amados presentes aqui, os que nos acompanham pelas redes sociais também. Que o Senhor abençoe nossas vidas e cada lar aqui representado. Amém. E dos queridos que nos acompanham também pelas redes sociais nesta hora. Nós convidamos os irmãos a abrirem as suas Bíblias na segunda epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Segunda epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, a partir do verso 3. Nós leremos do 3 ao 10. Amém? A irmã já orou por quem ia trazer a mensagem, né? A irmã Sara já orou aqui. Amém? A versão que eu estou é Almeida Revista e Atualizada. Então, existe pequenas diferenças entre a revista corrigida, King James 1611, mas o conteúdo, a ideia é a mesma em cada versículo. Amém? Amém. E a EBD, já falei com o pastor Cleiton, me ajudou muito, porque já foi praticamente o que eu ia pregar, mas aí, né, eu vou ter que arrumar um jeito aqui de fazer de conta que está muito diferente. Bom, todos acharam? 2 Tessalonicenses, capítulo 1, a partir do verso 3, diz assim a palavra do Senhor, versão ARA. Irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira, e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando, a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais, sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual, com efeito, estáis sofrendo. Se, de fato, é justo para com Deus que ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam, e a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, ou em algumas versões com os anjos poderosos, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Os irmãos podem estar assentados. Então, os irmãos perceberam pela leitura da palavra que alguma semelhança com Sodoma, Gomorra, destruição, fogo, não é? Livramento de alguns, perdição eterna para outros, não é? Perdição eterna para outros. Meus amados, os Tessalonicenses, não especificamente esta segunda carta, alguns estudiosos entendem que a primeira carta que Paulo escreveu foi a primeira carta aos Tessalonicenses, de todas as cartas, né? Que as cartas bíblicas não estão em sequência cronológica. Hein? Então, a primeira carta que Paulo escreveu, Romanos, não. Romanos é a primeira que ele escreveu na ordem que está aqui na Bíblia. Mas, com o passar do tempo, né, em termos de aspecto temporal, não. Tá? Alguns acham que foi aos Gálatas, outros acham que foi aos Tessalonicenses. A segunda carta, que é a que nós lemos, teria sido muito perto da primeira carta também. Tá? Muito perto, porque ele vai tratar, talvez questão de meses, ele já tinha tratado da volta do Senhor no capítulo 4
da primeira carta. E ele vai retornar a falar de novo na segunda carta, agora no capítulo 2. Então, quem gosta de estudar sobre volta do Senhor, por exemplo, a primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, faz muito bem, final do 3 e 4, e também a segunda Tessalonicenses, capítulo 2. Tessalônica era uma cidade, foi uma cidade bastante hostil com os apóstolos. Principalmente Paulo e Silas. Paulo e Silas tinham saído de uma prisão em Filipos. Atos 16. Vocês lembram do caso do carcereiro? Né? Carcereiro ia se matar, né? Filipos. Não faças nenhum mal a ti mesmo. Senhores, o que eu devo fazer para me salvar? Crê no Senhor Jesus Cristo, serás salvo tu e a tua casa. Quando os homens de Filipos souberam que ele teve que voltar para a prisão depois, né? Que ele era cidadão romano, a coisa ficou feia, né? Eles mesmo foram lá pedir desculpas, aquelas coisas todas. Quando Paulo sai dali, nós vamos em Atos 17, ele chega em Tessalônica e vai na sinagoga dos judeus. E a coisa, olha, prenderam um tal de Jason. Jason deu guarita para Paulo e Silas. Estava na sua casa. Levantaram testemunha falsa, uma confusão só. Igreja perseguiu, mas ele deixou uma igreja plantada ali. Então essa igreja de Tessalônica tinha uma marca muito grande de perseguição, né? De perseguição e sofrimento dos poucos que se converteram, né? Tanto é que depois de Tessalônica, Paulo vai para aquela famosa cidade Bereia, onde a gente vê aí em placa de carro, né? Bereano. Eu sou bereano. Né? Quem nunca leu a Bíblia, o que é isso? Eu sou bereano, né? Eu sou bereano. Né? Os de Bereia eram mais nobres dos que os de Tessalônica, porque nos ouviram de bom grado e conferiam nas escrituras se tudo que a gente falava era assim mesmo. Né? Bereia. Aí o pessoal de Tessalônica era tão bonzinho, que os judeus chegaram, vamos lá em Bereia destruir o trabalho que ele está fazendo. Está lá em Atos 17, é só você ler. Que não é o que nós estamos pregando. É só uma introdução para a gente se situar, bem? Para entender. Mas você viu, Claudio, como o pessoal era ruim? Já não deixaram pregar em Tessalônica. Ele chegou em Bereia e falou, estou no paraíso. O pessoal está ouvindo e está pesquisando uma palavra, que era o que se tinha, né? No Antigo Testamento. Hebraico, os rolos, que terminava, no último livro da Bíblia deles, é 2 Crônicas, não é Malaquias, tá? 2 Crônicas. Mas tem todos os livros nossos, tem Malaquias, não se preocupem com isso, tá? São 22 a 23 livros, o Velho Testamento hebraico, mas tem todos os nossos 39. Bom, só é separado de maneira diferente e termina em 2 Crônicas. Eles conferiam tudo. Então, irmãos, nós estamos falando dessa igreja, uma igreja que viu os seus apóstolos serem, estava ali Paulo, estava ali o irmão Silas, também conhecido como Silvano, segundo os maiores estudiosos. Sempre que se falasse em Silvano, é provavelmente uma referência também a Silas, tá? Que é quem escreve essa carta, né? Se vocês forem no capítulo 1, versículo 1, vai estar escrito Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses. Bem? Então, estava lá. Então, o que é que o Paulo está dizendo aqui para começar a carta? Ele estava dizendo o seguinte, ele estava com uma alegria maravilhosa, porque as notícias que chegavam de lá fazia Paulo sempre dar graças a Deus e testemunhar em outras igrejas que Paulo estava plantando ou visitando. Era muito comum Paulo plantar a igreja junto com sua equipe e depois voltar lá para ver como é que está. Ele dava testemunho de Tessalônica. Olha, a fé deles cresce sobremaneira, né?
A fé cresce. Então, aquela pergunta, irmão, a fé é estática? Não, a fé é dinâmica, não é? Lembra lá do papai que não tinha nenhuma fé para Jesus curar o filho dele? O senhor pode curar? Não, você pode crer? Aumenta a minha fé, dá-me fé. O que o senhor fez? O senhor deu. O filho do rapaz lá que estava revirando ficou curado. Então podemos aumentar na fé, né? E lembre-se, a fé é o combustível. Se você tirar a fé de qualquer ato que você praticar, você está igualzinho ao mundo. Mérito humano, tem que ter fé. Tem que ter fé. Primeiro, sem fé é impossível agradar a Deus. Tudo que não é por fé é pecado. Eu não posso tirar fé nunca. A gente vive 24 horas por fé. Não, fui eu. Não. Fui eu é o que não conhece Jesus. Aí é ele. Ele é o braço dele, ele é tudo, ele é o tal. Para nós, os crentes, é sempre graças a Deus. Graças a Deus, porque o Senhor nos tem dado fé, que é o combustível. A própria, né, Efésios 2:8. Você é salvo pela graça. Amém. Mas lembre-se de uma coisa, é por meio da fé, tá? Se você não crê, você tem uma graça que não é a graça salvadora, é outra coisa. Então Paulo se alegrava que a igreja, que todos nós já sabemos, não são as paredes, né? O que é a igreja? É uma construção? Não, não é. A igreja não é prédio nem construção. É para efeitos de facilitação. Vamos nos reunir lá na igreja? Não é isso? Então você tem um ponto de referência. É o prédio lá onde o pessoal se reúne. Mas, biblicamente falando, igreja é isso aqui, ó. São as pessoas. Aqui tem uma igreja. Igreja é corpo, são as pessoas. Está debaixo de um pé de árvore. A igreja está ali. É a igreja. Eclesia. Tirados para fora, para um ajuntamento solene, para tratar do assunto daquela cidade. Os crentes tratam de quê? Dos assuntos do reino de Deus. É a eclesia. Então, esse é o nosso assunto, né? Então, a igreja, lógico, ela começou a crescer, deixou de ser igreja nas casas. Porque não tinha casa que coubesse, né? Tinha que começar a construir espaços para as pessoas. Então, a fé crescia sobremaneira. E o amor mútuo entre os irmãos. Louvado seja o nome do Senhor, né? O amor. Ou seja, ele está falando de uma fé e de um amor práticos, não é a palavra teórica. É o amor de um para com os outros. A tal ponto, Paulo está dizendo, que nos chamou a atenção. Nós nos gloriamos de vocês nas igrejas. Nós ficamos felizes pela vossa constância e fé. E aqui vem o primeiro detalhe, né, desta palavra de hoje. Não é o ponto central. A gente tem alguns pontos, mas é mais para frente, né? O ponto que a gente quer mais chamar a atenção vai ser lá pelo versículo 8. E depois tem uma espécie de anexo à palavra, vamos dizer assim, para terminar. Então, complemento. Essa fé, essa constância e esse amor se dava em que tipo de ambiente, queridos? Perseguições e tribulações que vós suportais. Então, a vida do crente, ela é assim. Nós não temos fé e amamos uns aos outros porque a nossa vida é um mar de rosas. Nós somos atribulados constantemente, afligidos o tempo todo, né? E Paulo vai dizer, importa que passemos por muitas tribulações para chegarmos no reino de Deus, né? Se nós queremos o benefício da salvação, como está lá em Romanos, vocês também têm que fazer parte dos sofrimentos de Cristo. É como se fôssemos Cristo caminhando ali no seu ministério. É a igreja. Oposição, oposição, oposição. Mas vem milagre, milagre, milagre. A fé vai aumentando, a fé vai aumentando, a fé vai aumentando. O que é que Paulo dizia? Desde agora, lá em Gálatas, no finalzinho, ninguém me incomode porque eu trago comigo as marcas de Cristo. A costa dele estava bem bonitinha, as costas do apóstolo Paulo.
toda ferida, machucada, cheio de cicatriz, problema na visão que ele tinha. Ele não estava muito preocupado com esse corpo, não. Não é? Esse corpo até era um problema para ele, não por causa das dores, está lá por causa do pecado até. Então ele sugeria, vamos crucificar a nossa carne. Vamos ficar assim, vamos parecer com Cristo, crucificado. A única coisa que é diferente em nós é que nós não salvamos ninguém, quem salva é Jesus. Então a nossa morte, não somos dignos de veneração nenhuma. O máximo que pode acontecer é sermos dignos de admiração, né, entre os irmãos, e do próprio Senhor, ele que vai falar. Aí é ele. Mas os homens, nós somos suscetíveis de nos decepcionarmos, porque ficamos olhando muito para o homem. Vamos olhando para o homem, aí aquele homem vai... Aí se você deixa de caminhar na presença do Senhor por causa daquele homem, é sinal que você estava olhando para o lugar errado. Né? Olhai para mim e sereis salvos todas as ilhas da terra. Isso foi o versículo que o Charles Spurgeon se converteu. Garoto com 16, 15 anos. Ele entrou na neve lá, ninguém ia no culto no dia. Pastor não pôde ir, diácono não pôde ir. Aí acho que um sapateiro, um cidadão lá que mexia com sapato, não sabia falar, falou esse versículo não sei quantas vezes olhando para ele. Deus usa qualquer um. Né? Olhai para mim, sereis salvos todas as nações da terra. Quando eu for levantado, a todos atrairei a mim. Né? A serpente no deserto, todo mundo picado para morrer. Faz a serpente de metal e levanta. Todo que olhava tinha vida. O nome daquela... Aliás, tem um nome aquela... Né? Aquela haste lá de metal, o rei Ezequias destruiu, porque o pessoal idolatrava aquela peça. Desde a época de Moisés. Você tem uma ideia. Como o povo gosta de material para pegar. Tem que ter um negócio. A pedra do Rio Jordão tem que ter. Bota essa pedra aqui. Tem que ter. Não tô vendo nada. Tem que ter um negócio. O nome dela era Neustan. Neustan era o nome dessa haste. Durou até o rei Ezequias, meus amados. O que é isso aí? Destruiu aquele negócio. Aquilo ali foi lá para caminhar no deserto. Não tem que idolatrar isso aqui não, rapaz. Então, a fé deles era uma fé que eles passavam por muitas tribulações, amados. E importa, nós temos que ter em mente isso. A nossa vida é assim. Às vezes chega um momento que a gente está mais tranquilo, mas é porque eu acho que o adversário meio que desiste. Já deu tanta pedrada em você, já virou de cabeça para baixo, jogou na máquina de lavar, e não acontece nada. Ele vai procurar outro. Ele vai procurar outro. Mas não desiste. Ele só está olhando para Jesus. Olhai para Jesus, autor e consumador da vossa fé. Isso vem logo depois do capítulo 11 de Hebreus. Está no 12. O 11 de Hebreus é falando dos heróis da fé, o decálogo da fé. O que é que homens foram cerrados ao meio e não desistiram de Jesus, né? De Deus. Moisés, ele trocou ser chamado filho da filha de Faraó, né? E viver no pecado por um pequeno período de tempo e optou por caminhar com o povo no deserto, né? Dos 80 aos 120 anos, porque sabia o que tinha pela frente. Então o que tem que se fazer, olhai para o autor e consumador da fé, querido. Então esse povo era um povo extremamente perseguido. Eu marquei aqui em Tiago, vai dizer exatamente isso, é um pouquinho depois. Tiago, no próprio capítulo 1, nos versículos 2, 3 e 4, diz assim: meus irmãos, Tiago 1, 2, 3 e 4, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Né? Por isso que o
pessoal fala, esses crentes são doidos. O mundo lá fora fala isso. Se passar por... Tendes por grande motivo de alegria passar por... sabendo que a aprovação da vossa fé, a fé é provada, queridos. Falar que tem fé só porque é da boca para fora, a fé é provada. É ele que vai falar que a fé sem obras é morta. Sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Por quê? Porque chega um momento que você não retrocede mais. Você já apanhou tanto que agora não. Qual é o próximo passo? É a morte? Pode contar comigo. Não, vou procurar outro. Os demônios vão procurar outro. Porque se ele morrer, vai para o céu. Eu quero procurar alguém que eu possa dar uma rasteira, tentar mudar de caminho. Produz, querido, fé. Resistir ao diabo, ele vai fugir de vós. Deus não manda você lutar com o diabo, brigar, não faz isso não, você vai perder todas. Só resiste. Apanha. Ele vai ficar com vergonha no final. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Amém, queridos? Então está muito claro no texto que a igreja de Deus, a fé a fé, ela é testada principalmente pelas perseguições e tribulações. Isso é importante, é Deus nos forjando, Deus nos tratando para nós estarmos cada vez mais dependentes deles e íntimos dele. E entrarmos para sempre na presença do Senhor. Isso é muito importante. E outra coisa, acho que vocês vão lembrar, há muito tempo eu falei, pastor, o que é que eu preciso fazer para... Minha vida está muito fácil. Não, você só precisa crer de verdade. Se você crer, não precisa fazer nada que vai aparecer luta. Eu te garanto. Isso eu te garanto. É só você querer andar na presença do Senhor, não precisa fazer nada. Não, eu vou arrumar um negócio difícil para me complicar, porque eu vou provar que eu tenho fé. Não faz isso não. Só se converte de verdade. Só diz, eu quero andar com Jesus. Acabou, meu amigo. No minuto seguinte vem a luta. Dentro de casa, no trabalho, na saúde, no financeiro, vem tudo. Começa a dar problema. Mas aquele que persevera, chega um momento, ele passou ali, ó. Vai embora, só está esperando a morte de Jesus voltar. Glória a Deus. Continua no trabalho dele. Né? Meu amado, pelo quais estáis sofrendo, né? Para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual com efeito estáis sofrendo, tá? Essa dignidade aqui que Paulo fala é no sentido de apto, tá? Não é porque haja mérito, é bom que se entenda muito bem isso aqui, para que sejais dignos do reino de Deus, não é por suas obras, que a salvação é pela graça, mas é pela vida provada na fé. Pela vida testada e aprovada por Deus na fé. Nas lutas, nos sofrimentos. Então não está falando, não, eu fui salvo porque eu sou digno. Não, tá? O que Paulo está falando, ele está falando com a autoridade apostólica dada por Deus, que Deus assim os verá quando vier, né, na sua glória. Mas é Deus que vai vir assim. E o que Paulo está dizendo, então permaneçam assim. Não se preocupe, vai ter momento de refrigério. Assim era a caminhada no deserto. Tinha um período de muito caminhar e tinha as estações. Parar. Vamos descansar. Acampa todo mundo. Era assim. Descansa um pouquinho. Daqui a pouco, nuvem andando, coluna de fogo, levanta, andar. Parou tudo, descansa. Né? Assim é a nossa caminhada. Se de fato é justo para com Deus que ele dê em paga a tribulação aos que vos atribulam. Amados, existe o ímpio, como foi trazido aqui na EBD,
que ele não quer mais retornar. Ele tem o período para arrependimento muitas vezes. Né? Não cabe a nós estabelecer tempo, quem é, quem não é. Isso não cabe a nós. Isso é da competência do Senhor. Né? Como a irmã Miriam, isso é da economia de Deus. Essa é uma expressão muito usada entre o pessoal que estuda a Bíblia. Economia de Deus. Reginaldo, o que é economia de Deus? Né? Eu acho que todos sabem, mas tinha as irmãs que não sabiam, a gente explicou. Isso é da economia de Deus. Não sou eu que vou dizer que aquele cidadão não tem mais retorno, o outro não tem, mas Deus sabe quem não tem. E a palavra esclarece situações. Né? Situações. Aí alguém vai dizer, mas não é justo aquele cidadão que nunca creu em nada, no leito da morte se converteu. Por isso que eu falei, cada caso é cada caso. Quem sabe é Deus. Quem sabe é Deus, querido. Cabe a nós continuarmos perseverando na fé em meio às perseguições, tribulações, sofrimentos. Garanto a você que se você resistir, o diabo vai fugir. Chega uma hora que ele foge. Chega uma hora que ele foge. É sempre assim. Ele pode tentar voltar, se você começar também a desleixar no caminho. Né? E o próprio Deus usa como ferramenta o ímpio. Deus usa como ferramenta o ímpio até para nos aperfeiçoar, até para nos levar em cativeiro, para a gente ter saudade e voltar. A palavra diz que ele corrige aqueles que o amam. Então, se você está sendo corrigido por Deus, glória a Deus, você é filho, você é filha de Deus. Se ele está te corrigindo, bem. Quando não tem correção, o que é que a palavra diz? Você é um bastardo. Você não é filho de Deus. Meus amados, e a palavra diz que haverá uma paga, uma vingança da parte de Deus para os que vos atribulam. Outra coisa importante que a gente tem que aprender nesse ensino. Foi falado também pelo pastor Cleito. Eu falei, o pastor Cleito deu a EBD e a pregação. O que a Bíblia diz? Minha é a vingança. Minha quem? De Deus. Eu retribuirei. O que o apóstolo Paulo fala? Não retribuís, vamos dizer assim, não pagueis mal com mal. Para os crentes. Mas ele me fez mal. Deixa que é com Deus. Você não. Mas fez comigo. Não fez, mas o problema é dele com Deus. Não retribua mal por mal. Senão você está dando um belo espaço para os adversários da alma, os demônios, atacarem você e te darem muita corda para você. Vai nesse caminho que você está certo. Não façam isso. Por isso que a palavra diz, minha é a vingança. É com Deus. Ele é o justo juiz. Nós julgamos muitas vezes errado. Não é? É só ver Mateus 13, na segunda parábola das 7 parábolas. Não precisa nem ir lá. Não precisa ir lá não, é só uma referência. Mateus 13, existem 7 parábolas do reino. Eu não vou pedir para os irmãos dizerem quais são as 7 parábolas do reino, mas tem 7 parábolas, tá? A segunda é do joio e do trigo do joio. Né? A primeira é do semeador. Essa todo mundo conhece, ela é bem grande. A segunda é né? Os filhos de Deus, a própria palavra diz lá, aqueles que eram de Deus, dormiram, foi um inimigo e semeou coisa do mal. Aí eles querem dar a solução para Deus. Jesus, Senhor, quer que a gente arranque? Não, ao invés de você dar a solução, é Senhor, perdão, eu dormi. Perdão, eu não vigiei. Perdão, Senhor. Aquilo que tu me confiaste, eu não fui plenamente fiel. Aí Jesus diz, não façam isso porque vocês certamente vão arrancar muito joio, mas vai sair um trigo também. E eu não quero que nenhum se perca. Só quem sabe fazer a seleção perfeita é Jesus. Por isso, a questão das perguntas de Abraão intercedendo. Senhor, 50. Senhor, 45. O Senhor sabe todos que são justos ou não. Irmãos, Deus precisa de pelo menos um fiel em cada casa.
Ah, minha família é problemática. Ele precisa de um fiel que sofra, que apanhe, que não seja entendido, não tem problema. Permanece fiel, porque coisas mudam por causa de um fiel. Deus precisa de um fiel. Muita coisa não é destruída porque tem um fiel. Numa casa, numa empresa, tem 2, tem 3, tem 4. A empresa tem 600 empregados, mas tem 10 irmãos ali. Isso segura, dá até lucro para o ímpio. Né? Depois o ímpio transfere para o... E Deus faz isso. Eclesiastes, ele faz com que muitas vezes aquele que ajuntou muito passe sem saber, porque nem merecia nada, mas ele é meu filho, eu vou dar um jeito de transferir essa renda. Deus precisa de um fiel. Mas chega um momento que a gente vai estudar um pouquinho mais na frente na lição, tá? A palavra é um pouquinho longa, mas ela é explicativa, a ideia é ser explicativo, o versículo, a gente tentar abrir os versículos, expor. Nem? A gente precisa entender isso. Não pensem que os que nos atribulam vão ficar fazendo a festa, não. Mas também não se regozijem com isso não, tá, irmãos? Não se regozijem com isso. É importante. Deixa a vingança. Se o Senhor diz que não tem prazer na morte do ímpio, antes tem prazer que ele se converta, se arrependa e se converta, sou eu que vou ter prazer na morte do ímpio? Não é? Você vai ler Ezequiel 18, você vai ler Ezequiel 33, por exemplo. Os 2 questões do ofício do profeta. Os 2 capítulos, tá? Você vai ver isso. Deus falando claramente isso. Então, é algo muito importante. Cuidado com o negócio de torcida por alguém que você estava esperando há muito tempo que a justiça fosse feita. Já foi feita também. A palavra de Deus diz que nós temos que ser sóbrios, moderados numa geração, no meio de uma geração corrompida. Não vai para a rua vibrar a bandeira do Brasil no seu... Cuidado. Não é nossa função essa. E agora, olha a parte boa, querido. E no versículo 7. E a vós outros que sois atribulados, tem algo bom, olha. Descanso, dependendo da sua versão, ou alívio. E o alívio, juntamente conosco. Com quem? Quem é conosco? Paulo, Silvano e Timóteo. Ele está se igualando ali. Eles já sabem, eles dizem assim, ó, nós, não é que era assim, é fatalismo. Não, ele está no caminho do Senhor, Paulo. Ele espera que ele permaneça. Corro para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Não é isso? Ele continua. Então, ó, vocês e nós, é como a gente um dia vai se reunir lá, ó, viu? Valeu a pena toda a perseguição, porque agora tem alívio. Alívio. Agora tem alívio. Agora tem descanso eterno. Agora tem descanso eterno. Olha o que diz, mano. 1 Pedro 4,13. 1 de Pedro 4,13 diz assim. Vou ler a partir do 12, tá? Pedro escrevendo à igreja, né? Espalhada ali nas regiões da Ásia Maior. Amados, não estranheis, não seja estranho para vocês, não acho que é uma novidade, o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, vos purificar, tirar as escórias. Às vezes a gente tem muita escória. O metal, o que se faz? Põe na forja ali, no ouro, no calor, sai tudo que não presta para ficar purificado. Como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Ele falou, não estranhei como se fosse algo, não. Tem algo errado. Eu estou sofrendo muito. Não, você, o irmão lá do Zâmbia, o japonês, o chinês, está sofrendo mais do que você. O lá do Vietnã do Norte, da Coreia do Norte. Vietnã do Norte, não, Vietnã agora é um país só. Tinha Vietnã do Norte e do Sul, agora é um país só, Vietnã. Da Coreia do Norte, né? Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo. Lembra que eu falei para os irmãos no comecinho atrás?
Se nós queremos o gozo, a vida eterna, a gente tem que ser co-participante do sofrimento também. Não tem contorno, não. Começa aqui o sofrimento, tem que ir nessa linha. Aí o irmãozinho quer dar um jeito, vem aqui por baixo, achei um caminho, um atalho para chegar aqui. Você vai morrer. Você vai morrer no meio do caminho. Você vai morrer, irmão. Não tem dúvida. Não tem atalho. Você tem que seguir o caminho. Co-participantes, para que também, na revelação da sua glória, são palavras semelhantes à chamada parousia, que é do grego encontro com Cristo. Revelação, manifestação, quando diz a presença de Cristo. Nosso encontro com eles. São palavras, outras palavras gregas, mas que significam basicamente isso. A gente está preparado para o encontro com o Senhor, na sua manifestação, na sua revelação. Quando Ele aparecer, quando for nos encontrar com Ele. Então, o que é que Pedro, vos alegreis exultando? Então, ele falou que é motivo de grande alegria. Se nós estamos firmes na fé, na paciência, somos perseverantes, temos fruto do Espírito, que esses três são fruto do Espírito, são 9, está lá em Gálatas, mas são 3, né? A gente sabe que a paciência é um dos mais difíceis, né? Diante de tudo que a gente vive, trânsito, familiares, muitas vezes, são momentos que às vezes a gente erra. Mas uma coisa que eu queria deixar claro, queridos, se nós somos co-herdeiros de Cristo, nós também somos co-participantes dos sofrimentos dele. A gente só não vai à cruz morrer por ninguém, porque a gente não salva ninguém. Ele já fez a obra completa. Aquilo ali, só ele. Só ele, porque ele era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, sem mancha, sem pecado. Ele era o próprio Deus encarnado, era o Verbo que se fez carne. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. João 1:1. Né? Evangelho de João 1:1. Então voltemos aqui para o Tessalonicenses. Quando nós seremos, eles serão tribulados. Agora, nós teremos o alívio, né, queridos? Quando o céu se manifestar em chama de fogo. E esse versículo 8, eu gostaria que os irmãos prestassem muita atenção, que ele é muito importante. Antes de chegar no 8, a gente falou do alívio, né? O descanso, segundo algumas versões. Eu peço desculpa aos irmãos, 1 Pedro de novo, porque tem um trecho que é muito interessante para a gente entender sobre essa questão do alívio. Capítulo 1 do Pedro, do 3 ao 5. Capítulo 1 de 1 Pedro, do 3 ao 5. Olha o que diz. Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, EBD? Misericórdia, né? As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, novas são a cada manhã. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 23. Não é isso? Olha o que diz aqui. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou. Nos gerou de novo. Nós somos nova criatura. Mas Ele nos regenerou para quê? Para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Espera um pouquinho. Ter esperança é bom, mas a esperança que Pedro está dizendo aqui, ela não é uma esperança como todo mundo entende. É algo que lhe dá vida. Ela é viva. Ela é real. Ela é a verdade. É a definição de fé. É o firme fundamento das coisas que não se vê e a certeza das coisas que a gente espera. É certeza. Então a esperança nossa não pode ser uma esperança como todo mundo tem, achando que é sorte. Não, eu creio. Todo mundo é filho de Deus. Eu também sou filho de Deus. Não, é viva esperança. Ele dá vida. Uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, porque se Jesus não ressuscitou, vã é a nossa pregação. Não é isso? O apóstolo Paulo fala. 1 Coríntios 15. Falar sobre isso. Para uma herança incorruptível. É para lá que nós estamos indo. Herança incorruptível. Sem mácula, imacessível, reservada nos céus
para vós outros que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé. A gente já está falando, meu irmão, negócio de fé é muito sério. Não vacile na fé. Creia até o fim, mesmo que você não entenda os porquês das coisas. É daí que tem que ter fé. Porque quando tudo tem pergunta e resposta, aí não é fé. Aí é outra coisa. Aí é laboratório, prática, né? E essa fé é para quê? Para a salvação preparada para revelar-se quando? No último tempo. A Bíblia ela vai falando a mesma coisa. Inclusive lá no Antigo Testamento. São textos que o pastor leu aqui, são sombras de coisa que vai acontecer. O mundo vai acontecer aquilo ali, ó, Sodoma e Gomorra. Vai ter um grupo que vai se salvar. E é tão do tal do Jó, era tão complicado, que atrasava o tempo todo, teve que tirar na força. Vamos arrastado aqui. Peraí, eu tenho que avisar não sei para quê. O nome disso é urgência. Urgência, não é medo. Não estamos falando de teologia do medo. Estamos colocando medo. Não, urgência, querido. Urgência de posicionamento. Você precisa se posicionar urgente e seguir nessa trilha todos os dias, até Jesus voltar, que pode ser quando você falecer ou quando ele voltar, os que estiverem vivos. Entendeu? É urgência. É a urgência da mensagem. A gente estava sempre falando, eu, pastor Cleiton, nas reuniões nossa, a gente se pega a Bíblia, né? Depois começa ali o período da igreja, as expressões são sempre essa, né? E há de ser que nos últimos dias, aí período está acontecendo agora, ainda que parcialmente, que tem outros sinais aí, maravilhas que vão acontecer, dentro da profecia de Joel 2,28. Mas, e há de ser que nos últimos dias, aí vem João e é já a última hora, né? Aí vem Apocalipse em breve. Aí a gente fica, Jesus, amados, nossa vida é um sopro, é um conto ligeiro, é uma erva que nasce, coloca uma bela de uma flor, está no seu auge, aí a flor murcha, cai, depois seca-se a erva e vai tudo pro pó. Rápido. Mas, amados, o que nós queremos dizer, ele vem, chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Interessante. Ontem, pastor, estou eu pensando também, como os pequenos profetas falam disso. O pastor falou isso na EBD. Lembra que o senhor falou? Sobre pequeno. Você pega de Oséias, que é o primeiro pequeno profeta, entre aspas, e vai até Malaquias. São 12 pequenos profetas, né? Por que pequenos profetas? É apenas por uma divisão didática. De pequeno eles não tinham nada, tá? É uma divisão que o homem fez, não foi Deus que mandou dizer, eles são os pequenos, Jeremias é o grande. Não, tudo era profeta. Mas para dividir a Bíblia didaticamente, passou-se a se chamar de Osés a Malaquias pequenos profetas, tá? Mas eram tão profetas quanto qualquer outro profeta. Lá, o tempo todo, aquelas sofonias da vida, eles avisam, vocês pensam que o dia do Senhor será bênção? Vocês estão querendo mesmo o dia do Senhor? Vai ser dia de escuridão e de trevas, hein? Por quê? Porque ele era, como profeta, ele tinha que alertar da parte de Deus a urgência de transformação daquele povo, que estava desagradando a Deus, o povo de Israel, o povo de Judá. Então ele não fazia aquilo por maldade ou para colocar medo, porque o povo já conhecia, ele falava com a questão da urgência. Gente, muda. Tem gente que está querendo o dia do Senhor e nem sabe que não vai ficar com o Senhor eternamente. Vai para um lugar distante. Então os pequenos profetas, se vocês quiserem ler, é pequeno. Vai de Osés a Malaquias, é rápido. O pastor falou. Meus amados, o aviso era para arrependimento. Tá? Agora, essa chama de fogo, o negócio aqui é sério, amados, porque ele vem tomando vingança contra os que não conhecem a Deus. E essa primeira parte é bem tranquila, porque os que não conhecem a Deus, querido, não é que não conhecem no sentido nunca ouviu falar. Eles não conhecem porque não querem ter nenhuma intimidade com Deus. Eles não querem conhecer a Deus.
é como está em Romanos 1. Mesmo sabendo quem é Deus, está lá em Romanos capítulo 1, depois do versículo 15 e 16. Porque até o 15 e 16, Paulo vai falar o quê? O evangelho é o poder de Deus para todo aquele que crê. Primeiro do judeu e depois do grego, né? Mas depois ele vai falar do pessoal que tinha tudo para saber que Deus existe, mesmo antes de Jesus aparecer, e que pelo menos tinha que ter o mínimo de temor, eles seriam salvos pela morte de Cristo, que ela retroage, né? Cristo salvou Moisés, Cristo salvou Enoque, todo mundo lá de trás, salvou Abel. Meus amados, esse povo não quer saber. Não, a vida inteira eles não querem conhecer. E o verbo conhecer, vocês percebem quando muitas vezes a Bíblia usa um homem ter um relacionamento com uma mulher, usa o verbo conhecer, é ter essa intimidade. Eles não querem. Então tudo bem. Esse grupo é fácil de entender. Agora vamos para o segundo grupo, porque o segundo grupo cabe para a gente. Para tudo que é crente. Aqui é que mora o problema. Os que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Quem é que não obedece? Quem conhece o Evangelho. Os que não conhecem, não obedecem, claro, mas eles sequer conhecem. Eles não querem conhecer. Não, nós não queremos. Agora, tem um grupo que conhece, que está dentro da igreja, nominal, mas não quer obedecer ao Evangelho. Está sendo pregado uma graça que pode tudo, contrária à palavra de Deus. A palavra de Deus diz o que é certo, o que é errado. Não é que nós, amados, sejamos perfeitos. Todos nós erramos todos os dias. Mas você não pode considerar práticas erradas como forma de vida e achar que está debaixo da graça. Se aquilo não te constranger, não te levar para o joelho, não chorar, pode durar uma década, um ano. Você vai vencer se você fizer isso. Porque Jesus é maravilhoso. Ele é misericordioso. A palavra diz que Pedro, está lá em Pedro, capítulo 3, no 2 Pedro. Ele não retarda a sua volta, como alguns dizem. Pelo contrário, ele é longânimo, não querendo que nenhum se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. O problema está aqui. Não obedece. Sabe o que é que Deus está dizendo? Aqueles que conhecem o Evangelho, mas não gostam de obedecer o Evangelho, amados, existe uma curva de aprendizado, tá? É normal quem chegou num primeiro momento conheceu o talento do Evangelho agora. Deus sabe de tudo isso. Que até nós já falamos que Deus, ele tem razoabilidade e proporcionalidade. Ele utiliza desses critérios. Não é isso? Razoabilidade e proporcionalidade. A quem muito é dado, muito mais é cobrado. Ao que soube pouco, poucos açoites terá. Mas ao que soube muito e fez errado, muitos açoites terá. Então Deus é um Deus de razoabilidade e proporcionalidade. Então ele não está falando aqui, quando ele diz isso, de inferno, mas ele está falando dos ajustes que ele dá. Você dá, às vezes, uns 70 anos de Babilônia. Vai quietinho, hein? Vai na fé que um dia você vai voltar. Não reclama contra Deus, não. Esse aqui é o grande problema. É o cidadão que conhece o Evangelho e não fica praticando o Evangelho. Deus está dizendo o seguinte: o tratamento que eu vou dar para você é o mesmo que eu vou dar para os que não conhecem o Evangelho. É isso que está escrito aqui. Senhor, eu conheço o Evangelho. Não, só conhece da letra. Mas praticar passa longe de você. O Senhor não é pela graça? É. Mas foi falado pelo pastor. Existe alguma coisa que a gente tem que fazer, né? Não é que Deus precisa da nossa ajuda. É que pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Em seguida, se vocês lerem os versículos 9 e 10, vai dizer que Deus criou boas obras lá em Efésios 2, depois do 8, vai dizer que Deus fez boas obras para nós, os crentes, andarmos nelas. Nas boas obras que Deus fez. Até as coisas boas que Deus faz, está preparado, a bola está quicando para você. Só você fazer e chutar e fazer o gol. Não fica feliz achando que você foi o máximo, não é? Deus preparou para você. Aí, queridos, no dia que ele voltar com chama de fogo ardente,
Muita gente que conhece o Evangelho vai ter o mesmo destino daquele que sequer quis ter qualquer intimidade com Deus. E eu lembro, estava a irmã Sara e o irmão Danilo ali conversando no intervalo depois da EBD do domingo passado. A irmã falou assim para mim, aquele versículo, irmão, Jesus fala, apartai-vos de mim, nunca vos conheci. Está lembrado, irmã? Nunca vos conheci. Já pensou, meus amados? Engraçado que nós vamos chegar lá daqui a pouco. A pessoa que se chega a Jesus, nesse sentido que nós comentamos agora, era a pessoa que conhecia o Evangelho ou não? Ela se dirigiu a Jesus. Só que na cabeça dela estava tudo certo. Não conheço vocês não. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Nós estamos terminando. Esse versículo 9, irmãos, fala exatamente o que é a morte eterna. O que é a morte eterna, querido? É destruição, significa que o banimento da face do Senhor e da glória do seu poder. Longe de Deus para todo sempre. Trevas exteriores. A palavra diz eternamente. Não confunda destruição com aniquilacionismo, né? Tem pessoal que diz que a pessoa, depois que morre, crente, hein? Tem crente também disso, que nós seremos salvos e os ímpios serão destruídos, mas não tem negócio de sofrimento, não. Esse simplesmente morre, acabou. Aí tem muita gente vivendo, eu quero essa vida, não quero o céu, não. Eu vou viver assim, porque depois que morre, acaba tudo. Eu não vou sentir nada. Não é isso? Fica lá. Deus está dizendo, não. Vocês vão estar longe da minha glória. E nós, os que temos alívio e descanso? Contemplando a face do Senhor. A glória de Deus, queridos. A glória de Deus. A gente vai estar contemplando, querido, a glória de Deus. Entendeu? Vai estar contemplando a glória de Deus. E esse pessoal, para os irmãos verem aqui mesmo no próprio 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, tá? Olha o que diz aqui, salvo engano, no capítulo 2 de 2 Tessalonicenses, a partir do verso 9. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, a partir do 9. Eu vou ler. Ora, o aparecimento do iníquo, o que é o iníquo? É o homem da iniquidade. A especialidade dele ele é pós-graduado, pós-doutor em praticar a iniquidade, o mal. Essa é a seara dele. É segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano de injustiça. Quem é que vai ser enganado? Aos que perecem. O que é que está perecendo? É alguém que ainda está vivo, mas está caminhando para o matadouro. Por quê? Porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Eles tiveram muitas oportunidades. Eles optaram por não acolher o amor da verdade. Eles optaram pela injustiça para serem salvos. E por este motivo, Deus lhe manda a operação do erro para dar crédito à mentira. Deus que manda. É porque chegou num lugar que não tem mais jeito. Era o caso ali de Sodoma e Gomorra. Por isso que eu falei, a EBD me ajudou muito. E vocês vão sair facilmente entendendo por causa da EBD. Quando Deus vai tirar Ló, é porque não tinha mais solução ali, gente. Ninguém queria mudar, não. Acabou. Deus sabe tudo ali. Ninguém queria mudar, não. Ninguém queria mudar, não. Acabou. Ainda teve quem teve chance? Os genros, que eram namorados ou dados em casamento, ainda não eram casados, mas já eram, as meninas talvez já fossem prometidas em casamento para aqueles jovens. Zombaram de Ló. Tá, queridos? Meus amados. Agora, para nós os santos, olha o que a palavra diz, quando ele vier para ser glorificado nos seus santos. Então o povo de Deus, os santos, vai estar dando muito glória a Deus, meu querido. E ser admirado entre todos os que creram naquele dia. Já viu a fé de volta? Viu, queridos? A fé de volta? Tá? É até aqui a palavra. É uma palavra de medo? Não. De urgência e de posicionamento. Urgente, posicione-se. Defina-se. Porque a gente viu hoje que tem casos, e aí eu falei para vocês, é um minutinho, é o anexo da pregação. Anexo da pregação.
porque não é um termo comum, tá? Vocês não vão encontrar tão fácil, mas alguém já deve ter ouvido falar na vida secular. Se utiliza em empresas, na ciência, na agricultura, na aviação, na navegação, o chamado ponto de não retorno. Já ouviu falar em ponto de não retorno? Não é uma expressão comum, né? Mas, por exemplo, eu fui da Marinha por alguns anos, né? Viajei, inclusive, para essa área da guerra que está agora. Eu estava dentro do Golfo Pérsico. Eu fui lá em Kharg Island, que é o porto do Irã. Kharg Island pega petróleo, na primeira guerra do Golfo. Sou velho, hein? 1990. Tinha 20 e poucos anos. 1990 com Bush pai. Eu era da Petrobras e estava lá. Pegar petróleo. Depois eu mudei de ramo, de profissão, tal, outra coisa, até me aposentar. Mas naquela época eu estava lá, na primeira guerra do Golfo. Ficamos 6 meses sem poder entrar no Golfo Pérsico. Até que foi autorizado a gente entrar. Fui no porto chamado Kharg Island, que é o maior terminal do Irã, para pegar petróleo e trazer para o Brasil. Era aquele super petroleiro Jamanta mesmo, que você vê nas fotos, você não acredita. Eles são 21 metros para baixo do nível do mar. É um prédio de 7 andares. Comprimento, 300 e vai lá pedrada metros. São mais de 3 campos de futebol. Aquilo é uma jamanta de navio. Um campo de futebol que a gente vê, 110 metros. Um navio daquele superpetroleiro tem mais de 300 a quase 400 metros. Mas voltando aqui, mano, essa coisa da minha vida que eu já passei lá. E já era, graças a Deus, convertido, né? Já era do Senhor. Ali. Ponto de não retorno. Você está no navio para atracar, queridos. De frente um pier. Se o prático errar uma manobra, aquele navio, ele vai derrubar o pier igual isopor. Pela vida parece não consegue mais retornar. Não consegue mais retornar. A inércia leva. A inércia é o nome que se dá a um movimento que vai embora. É o ponto de não retorno. Então, por isso que eu falei, é um anexo para a palavra, porque eu vou só lembrar os irmãos. Não precisa ir lá, não. O caso de Noé. Esse é o exemplozinho da Bíblia. Sabe o que é que Deus fala em Gênesis 7, 9 e 10? O Senhor mandou 7 dias antes. Noé era pregoeiro da justiça. Todo mundo entrar, aquela coisa toda. E por que não veio o juízo logo? Deus deu 7 dias. Chama-se ponto de não retorno. O povo nunca mais mudaria. Deus já sabia. Ah, mas tem 7 dias ainda. Deus foi mal. Não, Deus sabe que o povo não quer mais nada. 7 dias depois veio a chuva. Você vê isso na parábola das 10 virgens, 25, de 9 a 12. Enquanto as 5 prudentes já estavam lá dentro, acabou o mundo? Não. Todos estavam lá comprando, felizes da vida, voltando. Levou um tempo, queridos. O que é que significa aquilo? Ponto de não retorno. Jesus não abre mais a porta. E elas estão vivas ainda. Mas Jesus não vai abrir mais a porta. Senhor, Senhor. Ou seja, para chamar Senhor, Senhor, conhece o Evangelho. Abre-nos. Não vos conheço. Era só uma aplicaçãozinha, tá? Não é usado na teologia, ponto de não retorno. É uma aplicação do que... Tem certas manobras de avião que você não tem como mais retornar. Ele errou determinado monomotor, o avião vai cair. Não tem como retornar. Combustível. Ponto de não retorno para combustível. Não tem como voltar para o aeroporto de origem. Ele vai ter que se arrumar para ver se consegue um aeroporto que não é o de destino. Mateus 7, 21, 23. Quem é que vai dizer, Senhor, em teu nome profetizamos, em teu nome expulsamos demônio, fizemos maravilha. Quem conhece ou quem não conhece? Assim? E o que o Senhor vai dizer? Apartai-vos de mim. Né? Nunca conhecis. Vós que praticais a iniquidade. Eles eram mais filhos do iníquo do que dos de Deus. Mas é o povo que vai preocupar. Por isso que eu estou falando, a preocupação não é quem não quis conhecer, é quem não obedece ao Evangelho. E o Evangelho é público para todo mundo. Está em tudo que é lugar, celular, a versão que você quiser, está aí na sua Bíblia. Ah, é difícil entender, põe na nova tradução, na linguagem de hoje, você vai entender. Um textinho mais fácil. Ah, tá, ficou difícil, vai na Bíblia a mensagem, que é uma paráfrase. É uma bibliazinha escrita por um pastor, Eugene Peterson, que já morreu.
contando toda a Bíblia para o filho dele, que tinha um negócio de 10, 11, 12 anos, quando ia dormir. Ele saiu daquilo ali, saiu um projeto. Ele leu de Gênesis Apocalipse para o filho, na linguagem que o filho podia entender. Dali ele falou, vou fazer uma Bíblia, chamada A Mensagem. Não é a Bíblia a tradução dos originais, mas é a Bíblia que eu contei para o meu filho como eu entendo. Está aí. Dá para entender muita coisa. Então não tem desculpa. Não tem desculpa. O rico e Lázaro, esse é pior ainda. O cidadão já estava no local do tormento, achava que tinha jeitinho, volta ali e manda não sei quem, lá na minha... É o chamado ponto de não retorno, daí não volta mais, querido. Amém? Vamos ficar de pé, ficamos de pé. Vou dizer aqui, olha, para os irmãos, 1 João 3:2, a promessa de que há uma mudança nos esperando enorme, maravilhosa. 1 João 3:2. João diz assim, chamado apóstolo do amor, né? Amados, agora somos filhos de Deus. Já somos filhos de Deus? Já somos filhos de Deus. Mas tem algo melhor para a gente? Na situação? Tem, né? Miserável homem quem sou, quem me livrará do corpo desta morte? Isso aqui vai sumir, ó. Aí Paulo dá uma exultação. Graças a Deus por Jesus Cristo. Ainda bem que ele mandou o seu filho. Que a situação não vai ficar como está. Olha, amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Mas no dia da manifestação do filho vai. Vai ter um grupo distante. Longe da presença do Senhor. Eu não sei nem se eles vão ver de relance a glória de Deus, alguma coisa só para ver. Não sei se é muita maldade, se não é, porque Deus não trabalha com... Não é questão de maldade, é justiça. Né? É melhor nem ver a glória de Deus. Saber que Deus está vendo tudo. Né? Para onde me irei da sua face? Salmo 139. Se vou lá no Sheol, tu estás lá. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, lembra que eu falei? Quando ele se revelar, quando ele se manifestar, quando ele aparecer, quando ele voltar, é o encontro nosso. Seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Então o que ele quer dizer que a gente vai ver Jesus, porque o nosso corpo vai ser transformado para um estado semelhante ao de Jesus, né? E a palavra diz, Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade, né? O Senhor Jesus falando ali com a mulher samaritana, no poço de Jacó. Amados, está a promessa. Você crê que nós teremos essa semelhança e veremos o Senhor face a face? Né? Nós não queremos tratar, nós estamos aqui como embaixadores do reino, para que pessoas não vá para esse local distante. Agora tem gente que já passou do ponto de não retorno, mas não cabe a mim. Atos, capítulo 1, versículo 6, Jesus vai dizer, os apóstolos perguntam, Senhor, será nessa época que tu restaurarás a Israel? O Senhor responde bem educadamente, o Senhor é educado, mas às vezes tem uma resposta do Senhor, não vos compete saber os dias, nem as estações preparadas pelo meu próprio Pai. Não é da importância de vocês. Né? É o famoso não te interessa. Vai e faz o que eu te mandei. Vai pregar na Judeia e em Samaria e até os confins da terra. Negócio de data não é com vocês, não. Vocês precisam crer nos eventos futuros. Crer. Mas negócio de saber a data, né? Amém, queridos? Vamos orar.